eu me chamo Rubinilson, sou setorista da TV Corinthians Oficial. Vamos com a coletiva após jogo de Fernando Diniz. Diniz, boa noite, tudo bem? Esse jogo ele foi além dos 3 pontos, né? Ele mexe com bastante coisa das pretensões aí do Corinthians nessa pausa agora de intertemporada, né? O que isso representou, então, essa vitória? Como ela foi além também dos pontos que eram super importantes hoje? Primeiramente, já de noite? Já à noite? Primeiramente, boa noite. Segunda coisa, prazer muito grande te ver, né? Muito tempo, sabe que eu tenho um carinho por você. Representava muita coisa para nós e para muitos times essa rodada final. Para o Corinthians ficar pertinho da zona de abaixamento ou pertinho da zona é uma coisa que é meio inaceitável e tinha um incômodo muito grande de todo mundo. A gente tinha feito uma campanha muito boa na Libertadores, em que pese o último resultado em casa, e essa vitória era muito importante para nós. Então acho que a gente vai com a calma, com a tranquilidade que a gente merecia pela dedicação dos jogadores e de todo o clube, diretoria até os funcionários, aqueles que a gente não valoriza muito, como os seguranças, os roupeiros. O Corinthians é uma comunidade muito diferente, muito integrada. Acho que todo mundo merecia, além dos jogadores que são os principais e a torcida, merecia para essas férias nessa posição que a gente vai ficar. Diniz, boa noite, Vinícius Luz, Central do Timão. Como que vai ser então agora, a partir desse instante, o planejamento do Corinthians, pensando no segundo semestre? Sei que tem férias agora, mas eu acredito que você mesmo não vai pensar tanto nas férias, né? Não, a gente está sempre trabalhando, treinador e diretoria, a gente nunca fica de férias, literalmente. Gente, como eu disse, essa janela, em termos de planejamento, o mais importante é a gente procurar ter a manutenção da equipe e contratar um outro jogador se a gente tiver condição para trazer. Repito mais uma vez, gosto muito do elenco do Corinthians, acho que a gente tem boas possibilidades e tem jogadores que estão em evolução, e a tendência com essa parada que a gente espera é que a gente consiga aproveitar bem esse tempo, tanto para descansar como depois para a gente preparar para o segundo semestre. Diniz? Beatriz Mainetti, do portal Meu Timão. O Corinthians faz pela primeira vez nesse Campeonato Brasileiro de 2026 3 gols fora de casa, e esses 3 gols também tiram o Corinthians da lanterna no ranking de gols pró, né, no Brasileirão de 2026. Qual foi o trabalho realizado entre o jogo de quarta-feira e esse para a melhora desse setor ofensivo? Queria que você falasse também sobre a partida do Caio César, que hoje fez o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. Muito obrigada. Vou começar pelo final. O Caio, ele vem crescendo muito, tanto em treinamentos quanto em jogos. É um jogador que era pouco conhecido aqui no Brasil, saiu muito cedo do Curitiba, Portugal. Portugal ele foi muito bem. Inclusive eu tentei levar o Caio para o Vasco, nessa janela aqui, ele acabou vindo para o Corinthians. Depois foi bem na Arábia Saudita também. E é um jogador diferente que todo mundo hoje em dia procura. Um ponta que tenha condições de vencer duelos 1 para 1. E além de tudo é um jovem que está ficando cada vez mais familiarizado do que é jogar num time do tamanho do Corinthians, e parece que ele está gostando cada vez mais disso, sentindo cada vez mais à vontade. Ele tem uma aceitação muito grande também do grupo de jogadores, então a evolução dele, gente muito feliz, mas eu acho que o Caio está só no começo. Eu acho que ele tem muita coisa ainda para alegrar a torcida do Corinthians. A outra pergunta foi sobre os 3 gols fora de casa. A gente gosta de respostas simples, não tem mágica. Se pegar aí, o jogo foi na quarta, se pegar no jogou o Atlético Mineiro, aí eu acho que o André estava sendo muito criticado, até um pouco antes disso, e hoje ele deve estar sendo super enaltecido. Então, eu falei na entrevista passada, é um jovem que ele vai oscilar, mas o potencial dele é gigante. Ele é um jogador que é isso aí, ele é um cara capaz de fazer isso e mais do que isso. Tá se acostumando a ser um jogador do tamanho que ele tem que ser, não é uma coisa simples. O André tem muita energia física, é uma energia destoante da maioria dos jogadores que jogam no Brasil. Então ele tem uma capacidade atlética muito grande, tem boa técnica e está aprendendo a resolver problemas de uma maneira diferente do que ele fazia na base, porque também ele vai encontrar às vezes times mais trancados, jogadores também que têm boa
boa condição física parecida em alguns termos com ele, então ele tá aprendendo, está em evolução, e dentro dessa evolução, oscilar é a coisa mais normal que tem. E os 3 gols que o time fez, o Yuri também hoje fez uma partida muito interessante, ele, além de ajudar na marcação, foi muito criativo, principalmente no segundo tempo, e está voltando. Ele é um cara muito identificado com a torcida também. Todo mundo sabe que teve aquela fala, ele também deve ter se arrependido, mas o Yuri é muito identificado com a torcida. Ele está aqui há 5 anos, ele foi muito importante em muitos gols, e a torcida também foi muito importante para ele. Então esse casamento, ele vai voltar a ser harmonioso, porque ele é muito importante aqui para todos nós, é importante também para o torcedor. Eu tenho convicção de que depois dessas férias ele vai voltar e totalmente focado aqui para nos ajudar. Do Carvalho, do programa 2 ou 10. Queria te perguntar, ali na primeira etapa, acabou o primeiro tempo, o senhor foi falar com o árbitro da partida, reclamar do lance ali do Marcos Rocha em cima do Garro, né? Acho que pedindo a expulsão ali do Marcos Rocha. Queria que o senhor comentasse ali sobre o que o senhor falou com o árbitro ali no intervalo do primeiro tempo. Obrigado. Eu não pedi expulsão do Marcos Rocha. Eu falei que o cara apanha e toma cartão amarelo. Foi isso que eu falei. E teve outros lances para cartões amarelos também, que contra o Grêmio, lances claros de cartão que ele não deu cartão. Mas tudo bem, eu não vou limitar isso, não vou falar da arbitragem, não. E Diniz, Henrique Manfre, Agência DC. Se pudesse fazer uma avaliação sobre o dia de hoje, voltando para o jogo contra o clube argentino pela sua estreia na Libertadores, nessa primeira pausa. Se pudesse olhar para você e falar assim, pô, cheguei aqui, o que eu imaginei, e eu estou em quanto, eu caminhei quanto, estou satisfeito com a classificação da Copa Brasil, classificação pela fase de grupos da Libertadores, a 9ª colocação nesse momento. Qual é a sua satisfação e qual é a sua ponderação sobre o seu comando até o momento? Com o trabalho eu estou muito satisfeito, independente do resultado especificamente de hoje. E hoje, talvez, para o fechamento do trabalho, talvez tenha sido um dos nossos melhores jogos, assim que foi contra o São Paulo, com o Peñarol, jogando fora de casa. Acho que certamente foi a melhor partida nossa. O começo não foi bom, mas no mesmo primeiro tempo a gente começou a ter um domínio de território e também de performance em relação ao Grêmio, criando boas oportunidades e cedendo pouco para o Grêmio. No segundo tempo a gente foi muito superior e mereceu a vitória. Mas acho que o que faltava, talvez, conversando isso até com o Marcelo Paz, ele falou assim, o que falta pra gente para terminar super bem, falou isso faz assim, 5, 6 dias, é ter uma vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. E ela acabou acontecendo. Então foi um prêmio para nós, um prêmio muito merecido. O aproveitamento, acho que depois da minha chegada, tá fazendo as contas, 65%, sabe? Que é um bom aproveitamento. A gente pode ter um aproveitamento ainda melhor. O Corinthians tem que pensar nisso, pensar para poder estar sempre na parte de cima da tabela do Brasileiro e também com bons predicados para poder chegar forte nos momentos decisivos das Copas. Diniz, Júlia Passafaro, da Rádio Coringão. Queria que você contasse um pouquinho pra gente como foi a conversa no vestiário, tendo em vista o começo do primeiro tempo da equipe do Corinthians, onde eles erram muitos passes e parece que eles voltam com outro gás no segundo tempo para construir essa boa vitória. Queria que você contasse um pouquinho sobre essa conversa no vestiário. Obrigada. Metade aí é segredo. Abre só um pouquinho. Mas eu acho que na realidade o que faltava pra gente é um certo encorajamento para poder jogar. O time consegue fazer as coisas que fez no segundo tempo, estava com uma certa inibição. O que acontece? Quando a gente se propõe a jogar, a gente errou a saída contra o Platense, errou contra o São Paulo, e era um jogo que pedia pra gente se aproximar mais para jogar construções mais curtas. Obviamente, quando ganha, as coisas dão certo, a gente tem esse tipo de enaltecimento do time. E às vezes, quando dá uma coisa errada, as pessoas questionam muito, mas vale a pena sair jogando, por que sair jogando, por que o goleiro jogar? E hoje, o que fez a gente jogar bem no segundo tempo foi a coragem que os jogadores tiveram para sair jogando por via baixa, de ter o domínio, não ficar alongando bolas que não precisavam ser alongadas. Às vezes tem que alongar o jogo todo, porque a marcação está muito alta, ou a gente está muito inseguro para jogar, mas eu acho que o encorajamento para jogar e desfrutar do jogo de futebol foi o que a gente mais fez no segundo tempo. Os jogadores começaram a jogar bem, com confiança, as coisas começaram a fluir, os gols saíram,
E aí fica bom de jogar, você fica um time seguro, e seguro com a posse, e com chance de fazer o gol e cedendo poucos contra-ataques. Então acho que o segundo tempo foi um segundo tempo excelente do time. Professor, boa noite. Caio Alves, da agência O Timão. Eu queria perguntar um pouquinho sobre o Guinegão. A última vez que o Guinegão entrou em campo foi no dia 22 de março, contra o Flamengo. O Dorival ainda era o treinador. É claro que depois ele teve uma lesão, mas eu gostaria de entender como é que vem o Guinegão aí nos treinamentos e por que talvez ele não teve ainda uma oportunidade de entrar em campo aí com o Fernando Diniz. Obrigado. Então, um dos motivos principais é a ausência dele por conta da lesão. Que ele tá comigo, eu tô aqui há menos de 2 meses. E o Negão tá comigo apenas há menos de 1 mês, eu acho, em condições de participar. E tem outros jogadores que estavam mais inteirados do trabalho, e ele tá treinando bem. É um jogador que eu gosto. Jogou contra, inclusive, muito bem. Quando ele jogou contra o Vasco, ano passado eu era o técnico do Vasco. E a questão de oportunidade é que não dá para você colocar 10 jogadores. Se não tivesse colocado outro jogador, você fala assim, porque você não botou tal outro jogador? Só tem 5 para trocar. Não tem mais do que 5 substituições. Talvez se tivesse, ele teria entrado. Mas é um jogador que está muito bem nos treinamentos e é um jogador muito dedicado, identificado também com o clube, formado aí nas categorias de base. E com o passar do tempo, não existe uma promessa, eu vou procurar colocar aqueles que eu acho que estão em melhores condições para aquele determinado momento. Boa noite, Diniz. A gente sempre fala aqui na imprensa gaúcha que o Grêmio tem tido muitas dificuldades aqui, principalmente até nos jogos que tem vencido. E a gente viu, depois que tu chega lá no Corinthians, que mesmo quando o Corinthians sai atrás do placar, o Corinthians ele não fica aquele time nervoso. Ele é um time que acalma, bota a bola no chão e começa a jogar. Hoje a gente percebeu que você avança as linhas e faz uma marcação sob pressão no Grêmio. E aí encurrala o Grêmio. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa parte tática aí do jogo de hoje. Então, da parte tática, o Grêmio é um time que a gente tem que tomar muito cuidado. É um time que joga em alguma medida um pouco parecido com o Botafogo. E tem jogadores que nem o Bright White que a gente nem estava esperando que saísse o Bright White como titular. A gente esperava que ia ter um outro tipo de formação. Aí com mais o Carlos Vinícius e o Mac e o TT, assim, jogadores de velocidade, com bastante saúde, a gente tinha que saber pressionar e tinha que saber se recompor rápido. Porque o Grêmio escapou algumas vezes também e criou dificuldade pra gente. Mas o time tem uma postura, não é que a gente fez assim contra o Grêmio, é uma postura, eu costumo mexer pouco na estrutura do time e na maneira de jogar. A gente fez algumas adaptações, porque os times merecem, alguns times merecem adaptações especiais. E o Grêmio, a gente teve muito respeito com o Grêmio, porque é um time que tem um ótimo treinador. E fez partidas, oscilou, boas partidas curtas, não tão boas, mas é um time muito bem treinado e com ótimos jogadores. Então a gente estava pressionando, mas nunca de maneira desprotegida, porque a gente sabia que se errasse na pressão ou no retorno, a gente podia ter muito problema na partida. Diniz, tudo bem? Gustavo Perton, ESPN. Há pouco você respondeu sobre o quanto você está satisfeito com os resultados até aqui, né? Também uma pergunta sobre fazer os 3 gols fora de casa. Tudo isso dão indícios de que o seu trabalho está entrando, está sendo compreendido, né? Você está cada vez mais colocando aquilo que você acredita. Que você tem agora uma parada longa, né? Vai ser em pausa, mas vai ter período de treinos também. O quanto você já está satisfeito nesses 2 meses, que é muito pouco tempo de trabalho, com aquilo que você acredita nesse time, e o quanto você ainda acha que dá para evoluir, principalmente agora com esse período longo que você vai ter? Eu acho que a gente vai conseguir evoluir em todas as frentes, mas a parte mais importante, ela foi instalada rapidamente, quase que instantaneamente no Corinthians. Que para mim o futebol, vou falar mais uma vez, vou falar outras tantas. Futebol, o jeito que eu vejo o futebol, aquilo que as pessoas às vezes falam que é o dinizismo, para mim tem um tripé que eu acho que é muito definidor daquilo que eu penso sobre o futebol e sobre a vida. Que futebol para mim é viver, é vida em movimento. É vontade, ter fome, os caras tiveram quase que o tempo todo. Solidariedade, a gente se ajudar o tempo todo e ter coragem para fazer as coisas. Então essas coisas que elas são imprescindíveis, elas tiveram em boa medida, por isso que as coisas aconteceram de maneira rápida. Então assim, as outras coisas da parte tática, com o tempo, a gente certamente vai ganhar mais segurança para ser jogando, vai ter estruturas até diferentes de marcação, encaixe de marcação, tudo isso, condição física, condição físico-técnica que
que a gente vai melhorar com os treinamentos. Vocês sabem que eu sou um cara que gosta de trabalhar muito, então os jogadores vão evoluir nesse sentido. Então a pausa para nós ela vai ser muito boa no primeiro momento, para os jogadores descansarem, porque o Corinthians e Vasco terminaram a temporada do ano passado às vésperas do Natal e voltou de maneira precoce. Então esses jogadores estavam sedentos por descanso. Então o Corinthians precisava de descanso, precisava pausa. Então eu sou muito grato. Aquilo que os jogadores fizeram não foi uma coisa fácil a partir da minha chegada, porque a gente acelerou muitos processos e eles entregaram muita coisa para um time que estava precisando de um certo descanso. Eles souberam compreender aquilo que a gente precisava fazer juntos e acho que a gente soube aproveitar bem esses primeiros quase 2 meses juntos. Obrigado, professor. É mesmo? Aqui, ó, vai Corinthians! Obrigado, pessoal. Deixe o seu like, o seu comentário e acione o sininho para receber as notificações. Se inscreva em nosso canal e seja membro. Até a próxima!